na área das missões, já há muitos anos, não só pregando, mas ajudando a sustentar alguns missionários e também auxiliando o nosso campo ali como supervisor no campo de missões. Por isso, temos uma alegria sempre que podemos falar de missões. Queridos, quem encontrou São Lucas, capítulo de número 24, versículo 1, diga amém. Amém. Diz assim, ó, e no primeiro dia, qual dia? No primeiro dia da semana, muito cedo, de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando consigo especiarias que tinham preparado e algumas outras mulheres com elas. Versículo de número 6, para ganharmos tempo. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ele ainda na Galileia. Versículo 8. E elas lembraram-se de suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas palavras aos 11, e também a todos os demais. Versículo de número 11. E as suas palavras lhes pareciam como devaneio, e eles não creram. Porém, levantando-se Pedro, correu até o sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis colocados ali, e retirou-se maravilhado consigo mesmo do que havia ocorrido. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que ficava distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios, cujo nome era Emaús. Eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia ocorrido. Aconteceu, porém, que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Versículo 17. E disse-lhes, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tristes? E respondendo cujo seu nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm acontecido durante esses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi homem profeta, piedoso em palavras e obras, tanto diante de Deus quanto diante do povo. E como os principais sacerdotes e também os príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que fosse remir Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas ocorreram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram até o sepulcro. Versículo 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim mesmo, como as mulheres tinham falado. Porém, a Jesus não viram. E ele lhes disse, ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse todas essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava escrito em todas as Escrituras. Versículo de número 29. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, então ele desapareceu. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos pregava a palavra e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e encontraram congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão Pedro. Então eles disseram e contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Amém? Tome seu assento.
Glória a Deus. Pastor, posso no final falar? Queridos irmãos, eu quero aproveitar o tempo para poder falar um pouquinho aos irmãos sobre a temática desse texto bíblico. Eu, por graça de Deus, tenho escrito 3 livros, livros registrados e livros catalogados, feitos em editora. Depois, no finalzinho, com permissão do anjo da igreja, nós falaremos um pouquinho sobre essas 3 obras e alguns materiais que eu tenho ali, como estou de carro. É muito difícil fazer essa viagem de carro, mas dessa vez eu tinha alguns compromissos, não dava tempo de voltar e pegar voo. Tinha congresso no meio do caminho, tinha congresso na terça-feira, escola bíblica, tive que ir de carro. Então, eu tenho ali alguns materiais. Depois, no final, vou falar com os irmãos, aqueles que sentirem de abençoar a obra de Deus, adquiram, abençoe sua vida e também a nossa. Querida igreja, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da obra missionária, porque em todo o tempo da nossa vida cristã, servindo a Deus, eu percebo que o único motivo pelo qual o Senhor ainda não arrebatou a igreja é pelo fato de que há muitas terras para serem conquistadas. Existem muitas almas para serem salvas. Não há ninguém aqui que não consiga olhar a sua família, olhar ao redor de si, no seu ciclo de amigos, na escola onde estuda, na faculdade onde cursa, no trabalho, no seu comércio, no seu próprio empreendimento, que você não encontre alguém que ainda não tenha tido um encontro com Jesus. E como nós temos no nosso coração, ou pelo menos deveríamos ter, um desejo muito grande que todo mundo se entregasse a Jesus, nós estamos trabalhando, estamos aqui porque eu não acredito que há, pastor, outro motivo pelo qual o nosso Deus ainda não veio buscar a igreja. Cada dia que passa nessa terra, a coisa se torna pior. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, muitos tentando acertar a data de arrebatamento, tentando conciliar um acontecimento dos Estados Unidos com o acontecimento de Israel, quanto das cidades que estão se degladiando em guerra, como Ucrânia e outras mais, e ficam tentando acertar a data do arrebatamento. Irmãos, nós precisamos viver como se Jesus fosse voltar agora, mas precisamos ter projetos e planos para executar na obra de Deus como se Ele fosse demorar bastante, porque nós não sabemos o dia que Jesus vem buscar a igreja. E às vezes nós fazemos planos, às vezes nós conversando dizemos assim, mas eu tenho promessa de Deus, e quem tem promessa não morre. Então o que dizer daquele povo que teve promessa, quase 2,5 milhões de pessoas, e não entraram na terra prometida? Nós temos que atentar para um detalhe: se o nosso Deus nos concede graça de nos vestir, comer, beber, e termos condições financeiras de sobreviver bem aqui, algum propósito há na bênção financeira em nossa vida. Se Deus nos concede estar de pé, crentes, fiéis, adorando a Deus num culto como esse privilégio tem chegado até nós, quando amigos nossos têm caído, tombado e ficado pelo caminho, é porque há propósito de Deus ainda em nos usar em alguma coisa. E alguém diz, eu não prego, não tem problema. Eu não sei pregar. Irmãos, eu nunca vi um crente que vive 30 dias, pastor, sem conversar com ninguém. Então não precisa ser pregador para falar de Jesus. O irmão disse bem aqui, se nós sabemos indicar um restaurante, é muito mais fácil falar de Jesus. Porque o restaurante, irmão, às vezes, a maioria é caro, porque ninguém indica coisa ruim. Agora Jesus é de graça. Ninguém cobra para entrar na igreja, ninguém cobra de ninguém para ouvir uma palavra de ânimo, de fortalecimento. E quando eu olho para a obra missionária, vou ser bem raso, bem enfático porque do tempo, e eu vou para esse texto bíblico, que tem muitas lições aqui, inclusive eu uso esse texto em escolas bíblicas, quando estou ministrando, mas eu quero hoje falar um pouquinho sobre o desejo missionário do próprio Cristo.
o desejo missionário de alguém que fez tudo que o Pai mandou, e no momento em que ele morre, ressuscita, e está para cumprir aquele salmo que diz assim: ó portais eternos, levantai as vossas cabeças, e deixe entrar o Rei da Glória. E aí a Bíblia pergunta assim: quem é este Rei da Glória? A Bíblia mesmo responde: o Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Está para se cumprir esse salmo. E Jesus observa, tem 2 cidadãos que não suportaram 3 dias e já se desviaram do caminho. E eu quero falar um pouquinho sobre a situação desses 2 rapazes. O texto que nós lemos é um texto bem interessante que mostra todo mundo trabalhando na obra missionária. Primeiro nós vemos as mulheres. A Bíblia diz que era domingo de madrugada, cedinho, escuro ainda. E essas mulheres se levantam e vão até o sepulcro com as especiarias para ungir o corpo de Jesus. Eu quero só 15 minutos da sua atenção firme, que eu não vou fazer você pular, nem mandar você pegar na mão de ninguém, nem olhar para ninguém, dizer que é bonito, cheiroso, nada disso. Eu sou um pastor, eu já pastoreei algumas igrejas, e eu estou na itinerância, tem alguns costuminhos bobos, pastor, que eu não tenho, não. Eu gasto tempo pregando Bíblia mesmo. Mas eu preciso que você entenda o que eu vou pregar aqui, depois você vai pular e dar glória, tá bom? A Bíblia diz que essas mulheres chegaram no sepulcro, Jesus não estava lá, havia ressuscitado. Vou ganhar tempo aqui, vocês conhecem a história. Elas tiveram a visão de um anjo que disse: ele não está aqui, já ressuscitou. Alguns dizem que é a teofania, o próprio Cristo falou com elas. Mas qual é a atitude dessas mulheres? A primeira, fazer obra missionária. Voltaram correndo para pregar, para contar aos 11 e também aqueles que com eles estavam, que Jesus o Cristo já tinha ressuscitado. Olha que notícia boa, olha que notícia quentinha. Ninguém sabia, ninguém ainda tinha conhecimento, o jornal não tinha nem saído ainda. E elas disseram: o mestre está vivo. Qual é o pensamento delas? Eles vão se alegrar, eles vão começar a dar glória a Deus e aleluia, o coração deles vão queimar, e eles vão sentir o desejo de sair pregando por toda a Judeia, Galileia, confins da terra, Samaria, e assim por diante. Mas não, a Bíblia diz que nenhum dos 11 acreditou no que elas disseram. Pior ainda, se eles só não crescem, tudo bem. Mas eles ainda disseram: essas mulheres estão loucas, não tem os 11 em campo não. Está faltando um. A Bíblia diz que eles disseram: elas estão sofrendo de um devaneio, falando coisas que pessoas com falta de entendimento, com problema no cérebro, é que fala. Que Jesus está vivo e ressuscitou. Só que ela não contou isso aí para estranho. Ela não contou isso aí para quem nunca tinha tido contato com Jesus. Ela contou para 11 que comeram com ele, que beberam com ele, participaram da última ceia com ele. Só não tinha 12 ali, porque um já tinha ido se enforcar. Mas 11, em especial, eram amigos íntimos. 3 deles deitavam no peito de Jesus. Outros eram primos de Jesus. Pastor, peraí, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que fazer missões nunca foi fácil. Você está pensando que você vai pregar hoje para o teu amigo, amanhã ele está aqui aceitando Jesus? Você está pensando que você vai pregar para tua mãe, teu pai, teu primo, teu irmão, teu vizinho que não é crente, e ele vai vir na primeira? Vai erguer a mão e dizer: eu quero? Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que obra missionária é uma obra de persistência. Obra missionária é uma obra de insistência. E eu preciso, como profeta da palavra, não de King, the of the power, da palavra.
dizer para a igreja: não desista, não desanima. Nós estamos na terra porque teu pai, tua mãe, teu irmão, teu primo, tua tia ainda pode sentar aqui. Ouvir a palavra e dizer: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Acreditar em Jesus não é fácil, irmãos. Eu estou falando de 11 que conheciam ele. Os camaradas comiam na mesa com ele. Os camaradas andavam com ele, eram tesoureiros do ministério dele. Quando eles estavam comendo, pastor, Jesus dizia: vocês fiquem tranquilos, vocês não vão me ter para sempre. Eu vou morrer. E tem outra: a morte que eu vou morrer, vocês não podem passar por ela não. É um negócio complicado. Eu vou morrer de morte de cruz, eu vou ressuscitar o terceiro dia, mas fique tranquilo. Vocês não vão ficar órfãos não, vou mandar um consolador. Vocês descansem. Aleluia. E parecia que ia tudo bem, irmãos. Na hora da ceia, uma alegria. E pega o pão e pega o cálice. Todo mundo com o coração cheio. Jesus tinha dado uma aula missionária de 3 anos e meio. Pensa numa escola de missões que Jesus é o professor. Erai que amarrai. Pensa numa escola de missões onde você está aprendendo com o missionário por excelência. É assim que faz, é assim que fala. Jesus deu várias aulas. A Bíblia diz que lá em São João 4, ele deu uma aula aos discípulos, que se nós aprendêssemos, metade da nossa família era crente. As que ainda não são. Ele passou quase 40 minutos na boca de um poço, chamado Poço de Jacó. Ficou com uma mulher samaritana, mulher que tinha passado na mão de 5 homens, estava para estar com o sexto. Quase 40 minutos, segundo os historiadores, e segundo alguns teólogos, de conversa. Jesus falou da santa dela? Não. Tocou na religião dela? Pastor, mas ela era religiosa, ela era crente, irmãos. Aquela mulher samaritana congregava em Gerezim, uma igreja que era cópia de Jerusalém, em cima do monte Gerezim. Ela perguntou a Jesus: qual igreja boa? É a nossa ou a de vocês lá? Jesus falou: nem a sua nem a minha. Meu pai não está atrás de igreja nem de placa de igreja. Meu pai está atrás de adoradores verdadeiros, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Que lição é essa que o senhor está dizendo, pastor, que ele ensinou aí? Ele ensinou que pregar o evangelho não é falar mal da Aparecida, não é falar mal da religião de ninguém, muito menos falar mal de outra igreja evangélica. Ele ensinou que pregar o evangelho é passar horas e horas, talvez anos, talvez décadas. Como eu já vi irmã dizer, eu preguei 20 anos para o meu marido, pastor. Ele ia para o baile e eu ia para o culto. Jesus não falou dos podres dela, não falou mal da religião dela. Quase 40 minutos, irmão. Sabe o que ele fazia? Bebe dessa água. Bebe dessa água. E a mulher não queria, pastor. Ele com jeitinho: bebe dessa água, bebe dessa água. Chegou uma hora, ela falou: não estou aguentando, Senhor, me dá dessa água. Ele falou: vai buscar teu marido, que a água tem muita. Jesus era o mestre, ele ensinava, irmãos, fazendo. Por isso que eu digo sempre, quando estou ensinando em nossa igreja, em alguns outros lugares, eu gosto de ensinar pregando e pregar ensinando. Quando eu comecei a pregar, irmão, era igual metralhadora. Não dava tempo do povo comer, mastigar e engolir. Mas nós precisamos dar glória sabendo por que estamos dando glória. E eu prego, irmãozinho, em igreja. Ontem eu preguei num congresso, numa igreja pequena. Essa semana eu preguei numa enorme, como se eu estivesse pregando na mesma, irmãos. A mesma alegria, o mesmo evangelho, a mesma cruz, o mesmo Cristo, a mesma
o mesmo fogo na alma, porque eu prego crendo que Ele vai fazer. Ele fez na minha vida. Eu pedia pastel na rua, Ele fez na minha vida. Eu creio que Ele vai fazer na tua. Mas eu gosto de fogo com lenha, irmãos. Fogo com lenha. Escute bem, nós estamos diante de 11 aprendizes de Jesus. Não aprenderam nada. Pastor, o senhor está muito duro, estou nada. Eles não aprenderam nada, porque na primeira oportunidade, eles chamaram as mulheres de loucas. Irmãos, no meio daquelas mulheres estava Maria Madalena. Só quem teve 7 capetas no couro sabe o que é ser liberto. E Maria Madalena estava com elas e diz: o homem não está lá, ressuscitou. E tem outra, conversou com a gente. Irmãos, a grosso modo, eles estavam dizendo: essa mulher ainda sobrou uns capetas nela. Porque ela está enxergando morto falando. Eles não creram. Eles não acreditaram. E agora a gente vai pregar para alguém, você acha que ele vai acreditar na hora? Que é gostoso ser crente, que Jesus salva, batiza, cura, liberta, leva para o céu? Não vai, irmãos. Tem que bater, água mole em pedra dura, dizia mamãe. Tanto bate até que fura. Eu conheço pessoas na Bíblia, irmão, que enquanto ela tinha dinheiro, ela não quis saber de Jesus. Na Bíblia, eu te provo. Tudo que eu prego está na Bíblia. E tem gente assim no nosso meio. Enquanto está tudo bem, você pode pregar o quanto quiser. É só quando chegar um câncer, é só quando chegar uma doença terminal, é só quando chegar um processo da justiça, que o camarada diz: você vai para a cadeia, não tem jeito. Aí ele corre no amigo crente: eu tenho um amigo que é da Assembleia de Deus. Aí ele vem, mansinho, coração quebrado. Quebrado, sabe aquilo que você pregou anos para ele? Não vai precisar pregar mais. Sabe por quê? Porque agora ele não tem para onde correr. E aí vai ser só isso, ó. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Vamos no culto domingo? Vamos. Aí ele vem, chega aqui, irmãos. Está eu pregando, outro pregando, quem estiver pregando. Depois nós, ó, joga a rede. Aí puxa a rede. Aí o peixão vem. Aleluia. E aí o nome de Jesus é glorificado. Porque a igreja só está aqui para ganhar almas para o reino de Deus. Agora, irmãos, olha como a coisa é complicada. A Bíblia diz que quando elas voltam, 2 já decidem abandonar e sair. Ninguém sabe quem é esses 2. Alguns estudiosos dizem que era Cleopas e talvez o próprio Lucas, que é o escritor do livro. Não afirmo, também não desafirmo, não acredito que seja, mas alguns dizem que pode ser. Eu sei que tinha 2 deles que estavam indo para Emaús. Emaús no hebraico é símbolo ou significação de águas mornas. Eles estavam em Jerusalém. Jerusalém para nós, para o povo da época, a capital espiritual, o centro espiritual da terra. Jerusalém, símbolo de águas refrescantes. É lá que está a glória, é lá que está o poder, é lá que as coisas de espirituais estavam acontecendo. Lá tinha o tanque de Siloé, lá tinha o tanque de Betesda, lugar de águas frescas. Eles deixaram as águas frescas, estão voltando para estar em Emaús, lugar de águas mornas. Sabe quantos dias fazem que Jesus morreu? A tarde da sexta-feira, o dia todo do sábado e a noite do sábado e o começo do dia, da manhã do domingo. Ei, mãe, ô meu irmão, ô minha irmã. Às vezes eu fico olhando para a Bíblia assim e fico vendo esses homens e eu fico pensando: quem é que diz que é fácil servir a Deus? Quem é que disse que o Evangelho é esse oba-oba dos dias atuais? Só profecia boa, um evangelho falso mentiroso,
É pedófilo recebendo profecia que Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. É o cabra acabando com a família do crente, a família do ímpio, e está lá, meia dúzia de profeta. Ai, é porque Deus... Oh, irmão, se eu pudesse pegar aquela menininha pela orelha dela, irmãos. E eu estou bem, com o nome bem alto na internet, eu não tenho medo não que está gravando, porque isso aqui eu falei no podcast e falo em qualquer lugar. Sabe, eu tinha vontade de colocar no colo, pegar uma chibata, igual a minha mãe fazia com a vara de goiaba. Falou, minha filha, sai desse IA, vai orar, vai ler Bíblia. Quando eu tinha a tua idade, eu não estava profetizando pelo Brasil, mentira não. Eu estava no monte orando, eu estava na escola dominical aprendendo. Agora nós estamos ensinando, nós estamos pregando. E tem uma meia dúzia de molecada profetizando. O povo dá ouvido a eles, mas a pastores não querem ouvir. Porque o ser humano gosta, irmão, sabe do quê? Do que massageia. E nós, pastores verdadeiros, pregamos o que confronta. E ser humano não gosta de confronto. Quando eu comecei a pregar, se eu visse numa igreja a primeira vez igual hoje, sabe o que eu pregava para vocês? Deus vai honrar, irmãos. Oh, glória! Eu pegava um texto bíblico, irmão, e enquanto vocês não pulassem, desse piroleta, eu estava satisfeito. Falava, não, eles não vão gostar de mim, eu não vou voltar. Hoje eu estou. Quiser que eu volte, eu volto. Se não quiser, eu não volto. Sabe por quê, irmão? O Espírito Santo falou comigo. Se todo mundo sentar na mesa de Jezabel, meu filho, quem vai pregar meu evangelho? Se todo mundo mentir para a minha igreja, quantas almas eu vou salvar no arrebatamento? Porque está no pecado e Deus está honrando. Está na pedofilia, Deus está abençoando. Está na mentira, está na igreja, diz que é crente e está lá, ó. Cabelo para lá e para cá, irmão. Aí de noite, a profeta filma o culto. Ai, Deus vai te abençoar. Deus vai te honrar. E não sei o quê. E a mulher diz que é crente, faz 50 anos. Está chimbinha para um lado, Joelma para o outro. E profetizando e ganhando o carro da Joelma. E até hoje aquela mulher não tem vergonha na cara, irmão. Que evangelho é esse, irmão? Que a igreja está vivendo? Essas irmãs, irmãos, 5 casamentos e é convidada para cantar, ganha 5 ofertas que os irmãos dão para mim. Dá para entender isso? Que evangelho é esse, irmãos? Será que nós não estamos igual a esses discípulos aqui? Correndo da verdade, saindo do que nós aprendemos, voltando para o lugar de águas mornas. Sabe o que é o morno? Eu estou mais ou menos crente. É porque isso aí, pastor, tem nada a ver não. Assembleia de Deus é arcaica. Isso aí não tem nada a ver não. Porque na igreja ali, Deus opera. Meu irmão. Se eu pudesse falar um pouquinho para você sobre o que eles estão fazendo com o evangelho da cruz. Esses 2 moços aqui são exemplos disso. Eles não aguentaram 3 dias sem a presença de Jesus em carne. Saíram de Jerusalém, do lugar da bênção. Estão indo para Emaús. Eu não sei o que eles iam fazer lá. Se iam voltar às atividades pregressas, irmãos. Eu não sei o que eles iam realizar em Emaús. Mas sabe o que eu imagino? Como pode conviver 3 anos e meio do lado de Jesus e não acreditar que Jesus ressuscitou quando as suas irmãs disseram que viram e falaram com ele? Deixa eu entregar uma profecia bíblica para você. Você ainda está esperando o arrebatamento da igreja? Está esperando, irmão? Sabe por quê? Eu prego quase todo dia. Eu vou cruzar o Brasil daqui para dezembro, de norte a sul. Quem acompanha nas redes sociais vai ver. Só pregando para crente. Só dando ensino para crente. Pregando para casais de crente. Pregando para obreiros, crente. Aí tem gente que o culto, irmão, ninguém aceita Jesus. Ele fala, foi muito bom, mas não teve uma alma. Como que eu vou viajar e convidar na rua e ainda vir pregar? Alguém tem que trazer, não tem, irmãos?
Porque nós, irmãos, temos que pregar para crente. Jesus pregou para crente. Você quer uma prova? Ele olhou lá e viu 2. 11 quilômetros mais ou menos, 60 estádios de Jerusalém a Emaús. Sabe o que Jesus fez? Obra missionária. Vou tirar aqui para acabar já, que a hora está indo. Escute. Olhou lá, 2, pastor. Eu conheço aqueles 2. Tomaram a ceia comigo. Beberam comigo, comeram comigo. Foram no monte comigo. Só que Jesus, irmãos, está agora ressuscitado e pronto para entrar na glória. Aí ele desceu para andar 11 quilômetros a pé na terra, por causa de 2 almas. Ih, amai, cai. Ih, amai, acalai, cerca. E minha cerca. Eu não posso pregar se eu não acreditar que a tua casa vai ser salva. Que a tua família vai ser salva, que os teus amigos vão ser salvos, que os teus vizinhos vão dar uma oportunidade para você falar de Jesus para eles. Eu preciso acreditar nisso. Agora escute isso aqui que eu quero entregar uma mensagem de Deus para você. Jesus apareceu para eles. Quando Jesus apareceu para eles, eles iam conversando. Olha o que eles falavam. Que tragédia, né? Você viu? Quanto sangue. E aquela coroa com cravos de quase 15 centímetros, cravada na cabeça do nosso mestre. Meu Deus, e o couro que ele tomou? Nossa, você viu? Deram vinagre para ele na hora da morte. E os 2 caminhando, irmão. E os 2 falando. Aí Jesus apareceu. Quando Jesus apareceu, irmãos, e começou a andar com eles, Jesus falou assim, viu? O que vocês 2 estão conversando? Eles disseram assim, sobre Jesus o Nazareno, o senhor não sabe? Presta atenção, irmãos. Olha o verbo que eles usam. Aquele que foi profeta, era poderoso em obras e palavras. Todos os verbos que eles usam é no passado. Eles não acreditam que Jesus vai ressuscitar. Eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles não estão crendo mesmo no que as mulheres falaram. E aí, para acabar, eles disseram assim, ó, tem outro, eu acho que ele era mentiroso. Pastor, não está assim no texto, mas dá para inferir que era. Eles disseram assim, ó, já é o 3º dia e nada. Ou seja, ele disse que no 3º ele voltava. E já é o 3º e ó. Só que eles não sabiam que estavam falando mal de Jesus para Jesus. Não dá para dar glória não, né, irmãos? Eles não sabiam, irmãos. Falavam mal de Jesus para Jesus. Ele era profeta. Ele era poderoso em obras. Nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Mas agora não esperamos mais nada. E Jesus quietinho, escutando. Pensa no missionário humilde, irmãos. Escutando tudo. E eles soltando. Pá, e Jesus dando corda. Quanto mais corda Jesus dava, mais eles batiam. Aí, em determinado momento, quando eles acabaram, o senhor não leu o jornal? O senhor é peregrino aqui em Israel? Disseram para Jesus. O senhor não leu o jornal de sexta-feira, não? Sábado de manhã? A tragédia? O senhor está passando aqui e não sabe de nada? É peregrino em terras estranhas, é? Está lá na Bíblia, pode ler lá. Aí Jesus falou assim, a primeira palavra de Jesus mexe com o meu psicológico. Ele diz assim, ó nécios. Vou repetir, não foi eu que disse não, foi Jesus. Ó nécios. Dá um Google para você saber o que quer dizer. Essa versão minha é King James, uma das mais fiéis aos originais. Dá um Google para você saber o que é nécio. Aí Jesus deu mais uma apertadinha, que Jesus pregava umas mensagens light. Ó seus nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram.
Aí o texto diz assim, ó, e abrindo-lhes as Escrituras, eu não sei onde Jesus arrumou a Bíblia ali. Eles só tinham o Antigo Testamento. Aí diz a Bíblia que Jesus, abrindo-lhes as Escrituras, pregou desde o primeiro profeta, lá atrás, do começo. E veio abrindo, veio falando e veio pregando. E eles caminhando. E Jesus pregando. E fazendo missões. E o pé de Jesus enchendo de terra, irmãos. A poeira batendo em Jesus. E Jesus já ressurreto. Não pediu carrão para buscar no hotel. Eu já preguei 10 anos em Camboriú seguido com esse. Nunca ninguém foi buscar eu no hotel com carro para me dizer, nesse carro eu não vou. E volta e meia eu escuto isso. Não, de Gol eu não vou, de tal carro eu não vou. Jesus foi a pé. Na terra, pastor. Eu não sei com quem o povo está aprendendo. Só prega em igreja grande, Jesus pregou para 2. Ainda bem que a senhora está dando aleluia, eu vou ficar com esse aleluia, eu pregar mais um pouquinho. Obra missionária, irmãos, é coisa de quem ama almas. Obra missionária é coisa de quem conhece a Bíblia, irmão. Conheça o teu Deus, conheça a palavra do teu Deus. Ele vai te usar como nunca. Você vai ser uma dinamite no inferno. Mas meu tempo deu. E eu vou terminar aqui. Escute. Vocês são nécios, tardios de coração, para crer em tudo que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo padecesse e no terceiro dia ressuscitasse? Irmãos, quando eles disseram é o terceiro dia e nada, chamaram Jesus de mentiroso e ainda erraram, porque o dia do hebreu, do judeu, começa às 6 da tarde. Então, domingo até 6 da tarde era domingo. A segunda ia começar às 6 horas. E eles foram embora de manhã. Quer dizer, no mínimo, tinham que dar a chance para Jesus de mais um dia, pastor, até às 6. Aí a Bíblia diz que quando Jesus começou a pregar, chegou numa cidade chamada Emaús. Aí Jesus pregando, fez como se fosse embora. Pastor, eles puxaram Jesus pela capa e diz a Bíblia, constrangeram Jesus a entrar na casa deles. Esse constranger é meio na marra, irmãos, sabe? Jesus fez que ia, mas é uma estratégia, missões é estratégia. Eu vou ter que pular aqui, mas ele fez que ia só para ver a atenção deles. Eles estavam ouvindo a palavra, e quem ouve a palavra não tem pressa de ir embora. Agarraram Jesus pela capa, entra para dentro. Jesus entrou. Aí quando Jesus entrou, é como se Jesus dissesse assim, ó, vocês estão fraquinhos porque vocês não tomam ceia. Quem não toma uma ceia esse mês, não toma uma ceia outro mês, não participa do corpo, não pode fazer obra missionária, você está fraco. Você não se alimentou de Cristo. Está precisando de um biotônico espiritual. Aí sabe o que Jesus fez? Bora partir o pão. Aí diz a Bíblia, pastor, que Jesus vai partir o pão. Aí na hora que ele vai partir o pão e distribui para eles, um olha para a cara do outro. Espera aí. É ele. Aleluia. Aleluia. Não, alguns irmãos pegou. Um olhou para o outro e pensou, peraí, é ele. A mão está furada. Eles viram ele partindo o pão, peraí, é ele. Quando eles disseram, é ele. É ele, irmãos, é ele que sustenta, é ele que dá graça, é ele que conduz a igreja, é ele quem vai abrir, é ele quem vai fechar. Não é o Trump não, não é Bolsonaro não, não é Lula não. Nós sabemos de que lado estamos, mas nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem, irmãos. É ele. A hora que não der mais, pastor, ele toma conta de nós. É ele. É ele. A hora que a coisa apertar, ele tira a igreja daqui. Eu não tenho medo do Trump. Eu não tenho dinheiro.
Eu não tenho medo do Lula nem do Bolsonaro. Eu sei o lado que eu escolhi. Eu sei. Mas se der tudo errado aqui, eu já tenho uma promessa, pastor. Eu tenho uma promessa. Os discípulos olharam para o outro, é ele. E a Bíblia é clara, quando eles disseram, é ele, Jesus sumiu. Porque quem tem Jesus dentro do coração pela palavra, não precisa estar vendo bola de fogo em culto, pastor. Não precisa estar vendo anjo, não. Não precisa ninguém estar revelando seu CPF, nem teu RG. Quem tem Jesus dentro da alma e sabe, é ele. Crê sem ver. Crê na palavra. Crê porque tem promessa. Crê porque sabe em quem tem crido. Crê porque sabe que Deus não vai te dar o pior, Ele te ama. Termino agora. Os dois estão como nós, irmãos, atônitos. Sabe o que a Bíblia diz? Um olha para o outro e diz assim: teu coração não queimava quando ele falava com a gente no meio do caminho? Aí o outro olhou e falou: queimava. Queimava porque o meu, quando ele pregava e falava no caminho, ardia. Aí um olhou para o outro e falou: oh meu Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Que lugar é esse? Bora voltar para Jerusalém? Aí o outro diz: bora. Irmãos, a Bíblia diz que eles se levantam e vão. Deixa eu entregar uma revelação para você aqui. Deus não te trouxe aqui à toa, não. Deus tem uma palavra para a tua vida. Abra o teu coração, deixa ele queimar. É Jesus que está falando. Ainda tem jeito, irmã. Ainda tem jeito, irmão. Voltaram correndo para Jerusalém, diz a Bíblia. Sabe quantos quilômetros dava? Quem sabe? 11. Se dava 11, por que saíram de manhã e só chegaram à tarde? Se dois homens do meu tamanho, 1,75 m, 6, caminha cerca de praticamente 1 metro por passo. E 11 quilômetros a gente gasta mais ou menos 2 horas para caminhar. Se era 11, porque saíram cedo e chegaram só à tardezinha. Diz a Bíblia que o sol ia se pondo. Então pega essa. Se você guardar só essa, tá bom. Você sabe por que caminharam aqueles 11 quilômetros e demorou a chegar? Porque depois que Jesus entrou na conversa, rapidinho chegou. Vocês perceberam? Chegou rapidinho em Emaús. Mas enquanto Jesus não estava com eles, eles caminhavam falando da desgraça, da tragédia, da derrota. Só falavam de morte. Ai. Só falavam de sangue, coroa de espinho. Mai, que lá se acala mais. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que enquanto nós caminhamos só falando em derrota, só em tragédia, só notícia ruim, a nossa caminhada não rende. A nossa vida não vai. Nossos sonhos não avançam. Para de olhar para a tragédia e enxerga Jesus na tua vida. Enquanto eles olhavam a tragédia, pastor, não enxergaram Jesus no lado deles. Para de olhar para a tragédia. Para de olhar para o acontecimento que te frustrou. Missões é obra de resgate. Ei, que amai. Sabe qual era o problema maior deles? Eles estavam baseados no jornal de sábado cedo. Que dizia o jornal, pastor, de sábado cedo? O Nazareno morreu. Foi crucificado de manhã, com as 9 horas. Ficou
até as 3 na cruz. 6 horas com 2 ladrões do lado. Morreu e morreu bem morrido. Foi enterrado. Olha, ainda tiraram sarro dele na cruz. Olha o jornal, pastor. Colocaram uma coroa, humilharam ele no máximo que puderam. E eles estão lendo o jornal de sábado cedo. Jornal que só fala de derrota. Jornal que só traz notícia ruim. Uma psicóloga me disse: para de carregar coisa do passado. Quando você anda carregando o fardo do passado, você carrega 100 quilos. Se você liberar o que aconteceu antes do culto, sabe aquele zap ruim, pastor, que a gente recebe vindo para o culto? Aquela mensagem. Se você liberar o que é passado, é como se você tirasse 70 quilos do fardo e caminhasse com 30. Segundo a psicologia, 70% do peso das nossas costas sai na hora. Isso eu estou falando de 100 quilos. Se você tiver com fardo de 200, é mais. É 70% dos problemas nossos são oriundos de coisas do passado. Por gentileza, eu queria, com a boa vontade de vocês, coloque de pé, que eu quero entregar uma revelação com você de pé. Eles estavam vivendo com base no jornal vencido. Mas eu tenho uma notícia de Deus para essa igreja. Eu não vim só te apertar, não. Eu vim te confrontar, te alertar, mas com palavra e com óleo também. Não é igual aquele pregador que bate na igreja dos outros com pau de quina sem Bíblia. Isso é pecado, isso é pecado. Não, Jesus não quer saber disso. A igreja precisa comer palavra. E hoje é o dia de nós comermos esse alimento. Porque vamos começar hoje uma semana difícil. Na internet só notícia ruim. Bateu o ônibus, morreu 11. Caiu o avião, morreu 100. O tarifaço aumentou. O tarifaço diminuiu. Fulano foi preso. Só notícia ruim. Nós precisamos de uma notícia boa nesse domingo, para aguentar a peleja, irmãos. Aleluia. Olha para cá. Enquanto eles estavam caminhando com o jornal de sexto vencido, já tinha saído um domingo de manhã. O jornal de sexta para sábado dizia: ele morreu. Mas o de sábado para domingo dizia: Catatumba está vazia. Erai, que amarrai. A igreja não vive baseado em jornal velho. O nosso jornal é o mais atual que existe. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Jesus vive. Jesus vive. Não, se você não der glória, eu não paro. Jesus está vivo. 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 Como é que o senhor sabe? Eu falei com ele hoje. Só quem falou com ele, levante a sua mão. Ele está vivo, ele está vivo. Vamos fazer a obra missionária. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Perai, a calamahai. E me afaste a naikel. E rai, cerque alai. Quando eles perceberam que Jesus estava vivo, eles falaram: o que nós estamos fazendo aqui? Porque quem tem Jesus vivo dentro de si sabe que tem lugar que não é para nós. Vamos voltar para trás. E voltaram. Só que para ir gastaram o dia todo. Para voltar, saíram de tardezinho e ainda pegaram o culto em Jerusalém à noite. Dá para pegar ou não? Na ida, só tristeza, só coisa ruim. Mas depois que o coração queimou, ninguém segura a gente, irmão. Ninguém para o nosso ministério. Sabe por que coração de morto não queima? Eles estavam mortos, pastor. Coração de morto não queima. Aí eles chegaram lá, ó, o culto igual esse de vocês. Quando começaram a olhar, os dois aí, ó, o Cleópas aí e o outro. Vocês não tinham ido para Emaús de manhã?
Nós queremos dar um testemunho no culto aqui. Mas você estava desviado, foram embora. Mas é que nós queremos dar um testemunho. O que vocês querem falar? Nós queremos falar que o que Pedro está pregando aí é verdade. Que Pedro estava dizendo que viu Jesus. Aí eles disseram, é verdade, ele está vivo mesmo. Toda essa história que eu contei para a igreja, eles ergueram a mão. Queremos dar um testemunho. Contar essa mesma história lá no culto de Jerusalém. Por quê, pastor? Porque quem está vivo prega, irmãos. Quem está vivo convida crente, convida ímpio, convida desviado. Quem está vivo se move. Eu quero, com a permissão do pastor, orar com você e por você. Você entendeu o que é com você? Porque eu também preciso. Apocalipse 3:8. Eu conheço tuas obras. Jesus conhece a nossa vida. Diante de ti pus uma porta aberta. A porta como? Ninguém pode. Tendo pouca, guardaste a minha. Tudo que é de Deus e é benção tem palavra no meio. Jesus não abençoa quem é forte, Ele abençoa quem guarda. Jesus não vai usar o super-homem para pregar, Ele vai usar quem guarda a palavra. Tendo pouca força, guardaste. E eu tenho pouco, irmão. Quem tem pouco está sempre dependendo. Quem tem muito não precisa de nada, mas quem tem pouco está sempre dependendo. Eu quero abençoar a tua vida. Sai do teu lugar. Você tem coragem? Tem, eu quero orar por você. A partir de hoje tua história é outra. Não tenha vergonha não, sai. Jesus cura no culto de missões. Pode sair, Jesus renova até casamento no culto de missões. Aquelas notícias ruins hoje caem por terra. Deus está falando e eu vou te entregar. Minha irmã, meu irmão, está na hora de rasgar o jornal velho. Tem coisa boa chegando, sai do teu lugar, eu quero te abençoar. Pode rasgar o jornal velho. Pode rasgar, pode rasgar. Te ofenderam, rasga. Falaram mal de ti, rasga. Tentaram acabar com teu casamento, rasga. O diabo te fez dizer algo quando estava nervosa, rasga. O diabo te fez ofender tua esposa, rasga. Eu quero orar pela tua vida. Corre, corre, para mim não ficar muito abusivo. Já passou 10 minutos, irmão. Ai, que amai. Esse barulho aí é de quem já rasgou o passado. Quando você rasga o passado, Jesus perdoa. Quando Ele perdoa, a língua estranha volta. Ah, lei, eufácia, ibiafai, kel. Eu não sei, irmão, se é só eu, mas eu estou sentindo Jesus aqui. Rasga o jornal, velho. Rasga, 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 rasga. Rasga esse jornal velho, rasga, joga fora. Deixa essa ofensa, deixa essa mentira. Deixa, Deus vai abrir outra porta, Deus vai dar um sinal. Perdoa mesmo, o negócio é perdoar. Ibiacalamahai. Tem alguém no nosso meio, não vi falar o seu nome, mas pastor, estou visitando aqui, eu queria voltar para Jesus. Até mesmo entregar a sua vida. Só por questão de ética eu quero fazer esse apelo. Tem alguém? Pastor, eu preciso retornar para Jerusalém. Vem, tem água fresca aqui para você beber. Vem, eu quero abençoar a tua vida. Tem alguém? Então vamos orar por esse, irmão. Não vou insistir porque é do tempo. Alguém para retornar a Jesus? Alguém para entregar a vida a Jesus? Ninguém mais que quer um renovo de Deus? Que quer ter coragem de sair do teu lugar e dizer, eu vou levantar para vencer. Curva a tua cabeça e oremos. Serai, a calamahai. Arit fai kel, wait night de hai, wait night kel. Lama wait fai kemahai. Amigo, Espírito Santo, está a tua noiva aqui. A igreja de Jesus não é minha. Nós vamos essa noite em um culto de missões rasgar o jornal velho. Nós vamos aniquilar a notícia ruim. Nosso coração ferve. O coração dos obreiros ferve. Senhor, começa a tocar em vidas agora.
A enfermidade bate em retirada nesse culto missionário. A vergonha, a timidez cai por terra agora. Toda promessa que Deus fez na vida dessa mulher, desse homem, dessa moça, desse rapaz, seja renovada agora. Seja renovada agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Senhor, começa no meio da sua noiva a derramar o bálsamo de Gileade. Nosso evangelho é o que sara, é o que cura, é o que liberta pela palavra. Há histórias sendo jogadas fora aqui, histórias antigas, coisas que machucavam. E há uma presença real e nova, nos trazendo de volta a Jerusalém. Só você que quer voltar a Jerusalém, levante a tua mão. Lugar de águas frescas, lugar de refrigério de Deus. Lugar onde a porta está aberta, porque Jesus já foi na frente. Lugar onde você tem força para pregar para o teu filho e tua filha. Lugar onde você recebe de Deus graça para continuar na peleja. Lugar onde, obreiros, o teu ministério é fortalecido. Lugar onde há um bálsamo pastoral para nós. Toma posse em nome de Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Que essas lágrimas sejam enxugadas por Deus. Que as tuas línguas estranhas voltem agora. Aquele desânimo caia por terra agora. Oh, glória! E minha face, meu Deus, toma posse. Irmãos, um bálsamo de Gileade cai aqui. Emai, Akou, Menehai, Alamando e a face. Eu sinto Deus mudando histórias. Deus te prometeu e hoje a promessa se cumpre. Jerusalém é casa de bênção, irmão. Jerusalém é casa de bênção. Vem para Jerusalém, lugar de água fresca, lugar de refrigério. Ramai, aqui tem culto do Jesus vivo. Vivo, vivo, vivo. E minha face, alai. Meu Deus. Meu Deus, tem coração queimando. O Espírito de Deus fala comigo. O teu coração queima,